Olá, quarto ano. A atividade da página 14, ela vai ser adaptada, porque nós deveríamos elaborar um cartaz. Como nós não estamos presencial, então nós não vamos elaborar um cartaz, nós vamos escrever aqui mesmo, tá bom? Bom, descoberta sobre a letra R. A gente vai fazer isso aqui de acordo com o que a gente aprendeu na aula anterior sobre o uso do R. Lembra daquela tabelinha? Aqui, ó. Que tinha o grupo A, B, C, D, E e F. De acordo com que onde a gente viu que usa cada R, é que a gente vai responder essa página 14, tá bom? Então, vamos lá. O que nós vimos? Que a letra R, ela pode aparecer no início da palavra, não foi? De acordo com o grupinho A, volta lá, olha lá, resistiu, início da palavra. Então, vocês vão sempre conferindo de acordo com a primeira tabelinha, tá? Para vocês entenderem onde que a gente usa o R. Aqui, nessa atividade, o que vocês vão fazer? Vocês vão colocar duas palavras para cada situação que apareceu o R. Qual situação? A situação de cada grupo. Na situação do grupo A, onde que apareceu o R? Lá no início, ó, no início da palavra, resistiu. Então, eu vou ter que procurar outras palavras de onde? De onde eu quiser. Que estejam também na mesma situação. Que seja R inicial. O que eu coloquei aqui? Eu coloquei Rita e coloquei Ricardo. O que você vai colocar? Outras duas palavras diferentes das minhas. Pra gente ir formando aí um banco de dados, tá? Quem sabe a gente volta, e se a gente voltar presencial, eu uso todas as palavras de vocês e a gente consegue formar de verdade o cartaz, tá bom? Agora, para a situação 2, eu vou olhar lá no outro grupinho. Então, eu vou usar o R entre vogais, que vai ficar aquele som de irarerirorô, que eu vou chamar de som de R brando, aquele R que ele treme, tá bom? Então, eu coloquei coração e fora. Você vai escolher outras duas palavras de todo o seu repertório aí, de fala que você usa e colocar duas palavrinhas, tá bom? Na mesma situação que eu coloquei. Agora, o número 3. Quais eram as situações? A do 3 era a 2 R's. Lembram? Olha lá o grupinho. Olha lá, terraço. Tá vendo? Som de ra, re, ri, ro, ru, mas eu uso 2 R's. Então, o que eu coloquei aqui? Eu coloquei carro e terra. Você vai usar outras duas palavras diferentes das minhas, tá ok? Situação para o número 4. Como que eu usei? Ah lá, eu usei consoante e depois eu usei vogal. Então, eu coloquei prato e creche. Você vai colocar outras duas palavras diferentes das minhas aqui, numa situação que o R fica entre uma consoante e uma vogal. Número 5, qual era a situação? Ó, norte, Marte. Eu coloquei essas duas palavras aqui como referência, ó. É ar, ir, or, ur, tá? Então, ó, como que eu vou fazer? Entre uma vogal e uma consoante. Olha lá, vogal e consoante. Olha aqui no exemplo que a gente tinha. Olha lá, era descobriu. Olha lá, consoante e vogal, tá bom? Então, você vai ter que colocar duas palavrinhas que vai representar som do R entre consoante e... entre vogal e consoante, tá bom? Para ficar som de ar, ir, or, ur, tá bom? Olha lá, ar, Marte, norte. E o número 6,
que era uma outra situação também, tá? Qual que era a situação? Olha lá. Eu tinha honra, tenro e genro. Percebam que on, em são sons, pessoal, sons que a gente chama de sons nasais. São sons que, olha lá, a gente usa ali o nariz, em, in, on, tá? E apesar de ter o som de ha, he, hi, ho, hu, e ser no meio da palavra aqui, eu não uso dois R's. Eu coloquei de exemplo Henrique e enrimar. Tá, eu tenho antes um som anasalado, olha lá, em, e aqui também tem outro som anasalado, em. Por que que eu não usei dois R's? Poderia ter usado dois R's? Poderia, se a língua portuguesa não tivesse uma regra que proíbe. Qual é a regra? Não existe palavra com dois R's depois de um som anasalado. Então, se o meu som foi an, em, in, on, e depois veio o R, ele vai ter que ser com um R só. Apesar dele ter o som de ha, he, hi, ho, hu, ele não vai ter o som do R brando. Ah, mas ele tem um R só e deveria ter o som de R brando? Nesse caso, não. Porque o som é anasalado. O som anasalado vai pedir o som de ha, he, hi, ho, hu. Mas como a língua portuguesa proíbe, então eu vou usar um R só e eu vou continuar fazendo esse R com o som de ha, he, hi, ho, hu, ó, Henrique, tá bom? E você procura outras duas palavrinhas para colocar aqui, tá bom? Vamos lá, continuando. Usa-se dois R's quando? Lembrando, quando eu uso dois R's, ha, he, hi, ho, hu, certo? Bom, quando que eu vou usar? Qual situação? Olha lá. Eu vou usar entre vogais com som forte. Qual som forte? Ha, he, hi, ho, hu. Tá bom? Entre uma vogal e outra vogal, olha lá. Por exemplo, carro, olha lá, vogal, dois R, som de ha, he, hi, ho, hu. Som forte. Agora, o R também pode aparecer no meio das palavras com som fraco e curto, aquele R brando, tá bom? Aquele R mais fraco, aquele R que treme. Por exemplo, a palavra fora, olha lá, ele vai ter urareriroru. Quando eu usar ele, olha lá, como som fraco e curto. Aí eu tenho outra situação, honra, tenro e genro. Se escreve com R por quê? Porque está entre consoante e vogal. E lembrando a regrinha que eu contei para vocês, que não pode colocar dois R's depois do som anasalado. Não precisa escrever, tá bom? Eu só expliquei, tenta guardar essa regrinha aí na cabeça. Agora, atividade 1E. Agora, leiam um trecho do conto de Lenira Almeida, O Peixinho e o Gato. Nós vamos observar aqui como foi usado a palavra fora. Então, vamos ler. Duda ficou muito desapontado com o comportamento do gato maroto. Pegou-o pelas patas, levando-o por alguns instantes para fora de casa. Ah lá, fora. Até circulei. Enquanto isso, o peixinho vermelho agonizava. Em tempo, chegou o socorro e logo foi posto num pequenino aquário. Duda, chocado com o ocorrido e preocupado com a segurança do peixinho, pediu para o pai devolvê-lo ao mar. Bom, nós lemos aqui, palavra fora, ela foi usada aqui. E ela foi usada uma vez só no texto, tá bom? Vamos lá para a próxima página, continuando, página 15. Leiam as 3 frases a seguir, observando a grafia e o sentido da palavra destacada.
E lá fora a brincadeira de roda. A B. Depois de serem enganados, os vizinhos foram à forra. Letra C. Nada fora tão triste quanto o destino daquela bruxa que enganava as crianças. Então, nós lemos o quê? Fora, forra, fora, fora. Olha lá, fora, forra, fora. Tá vendo? 3 pronúncias diferentes. D. Qual a diferença sonora, ou seja, qual a diferença de som e de sentido, ou seja, o que significa cada uma dessas palavras destacadas? É isso que eu vou ver, o sentido entre cada uma delas. Anotem no caderno as suas observações. Não precisa anotar no caderno. Coloca num cantinho A, B, C. O que significa cada palavra dessa? Põe na frente. Procura no Google, no dicionário, conversa com a sua família, seus familiares e vê o que cada uma delas significa e coloca aí no cantinho, tá bom? Continuando, atividade 1F, usando o R. Agora, observem estas palavras: sobreviver, construir, funcionar, derreter, surgir, fazer. Gente, isso aqui são ações, são coisas que nós fazemos. Então, o que é isso? São verbos. Lembram? Verbos. Todas elas terminam com a letra R. Vejam as palavras a seguir e pensem em como escrevê-las de modo que também terminem com a letra R. Bom, vou ter que pensar nos verbos. Se eu tenho aqui saíram, saíram é a ação de sair. Então, é o verbo sair. É assim que eu vou escrever, tá bom? Então, coloquem aí. Saíram, verbo sair. Ouviram, vem do verbo ouvir. Acharam, vem do verbo achar. Encontraram, vem do verbo encontrar. Correndo, vem do verbo correr. Morrendo, vem do verbo morrer. Continuando, se você precisar procurar uma dessas palavras no dicionário, em que forma as encontrará? Saíram ou sair? Por quê? Bom, provavelmente encontrará sair. É um verbo e ele muda muito. Vamos dar exemplo? Ele muda muito como? Ah lá, saiu, sairá, sairão. Então, geralmente, encontrará com a terminação R. Então, para você não achar no dicionário um monte de palavras do verbo sair, vai estar escrito sair, tá bom? Essa foi a nossa aula de hoje do livro Ler e Escrever.